Graça e paz, meus queridos. Vamos a mais um estudo. Hoje é dia do estudo do livro de Atos, né? Lembrando sempre que em toda e qualquer situação, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Estamos aí começando o estudo do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, também conhecido como um médico, né? Um historiador. Atos dos Apóstolos, ele narra a história da igreja primitiva. É um livro biográfico. É um livro que vai contar o nascedouro da igreja. Interessante que esse livro nunca termina, porque nós somos essa igreja que continua. Mas bem, a data alguns indicam uma data, outros indicam outra data, mas talvez por volta do ano 55 ao ano 60 depois de Cristo, que foi escrito por Lucas. Lembrando, Lucas não foi discípulo de Jesus, tá? Aqui já se passaram muitos anos. Ele foi um companheiro do apóstolo Paulo, tá bom? Bem, vamos um pouquinho a entender mais. Atos dos Apóstolos também pode ser conhecido como o livro de Atos do Espírito Santo na igreja primitiva. Por quê? Até mesmo sobre os apóstolos se fala muito pouco. Cita um pouquinho Tiago, um pouco do apóstolo Pedro logo no início, mas a maior parte do livro de Atos vai falar de Atos do apóstolo Paulo, que ocupa grandes páginas desse livro aí. Esse livro tranquilamente então seria Atos do Espírito Santo, né? É um nome bacana porque a gente vai ver a ação do Espírito Santo que vai dar força a essa igreja nascedora. Atos lá no capítulo 1, vocês podem ter a sua Bíblia aí. Vamos lá, pega a sua Bíblia, para um pouquinho o vídeo, pega a sua Bíblia, vamos junto caminhar. Já pegou? Capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem foi Teófilo? Teófilo é citado somente 3 vezes na Bíblia e muito pouco se sabe sobre ele. O nome Teófilo, Teófilos, do verbo filéu, amigo de Deus. Por ser chamado no livro de Lucas de excelentíssimo Teófilo, tudo indica que era uma pessoa de destaque naquela sociedade. Por isso, o Lucas escreve a ele e sabe que vai ser repassado a toda uma comunidade, né? Então esse amigo de Deus aí, Teófilo, é a quem é dirigido essa carta, esse livro. O capítulo 1 ele vai falar que ele procura ensinar o que Jesus fez e ensina. Olha, vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus não é como muitos que tem por aí não, cheio de teoria. Você conhece alguém assim? Tem gente que é cheio de teoria, sabe tudo, fala muito, como o Tito diz, né? Fala muito, mas não faz nada. Jesus não, Jesus ele era prático. Aquilo que ele fazia, ele ensinava. Ou seja, a sua vida era um exemplo daquilo que ele ministrava. Então primeiro você precisa viver, depois ensinar. Não adianta falar muito do amor de Deus se você não expressa isso com a sua própria vida. Então Jesus, nós aprendemos já nesse livro, quando Lucas relata que Jesus, ele relata o que Jesus fazia e ensinava. E Jesus, no livro de Atos, ele vai ser elevado ao céu, ele vai ser assunto ao céu. Mas antes, após a ressurreição de Jesus, ele fica ainda em torno de 40 dias com seus discípulos, dando aí as últimas dicas, preparando. E antes dele subir ao céu, ele vai falar para o seu discípulo: vocês vão ficar em Jerusalém. Agora estão em Jerusalém, que era a capital, que era o centro principal. Vocês não vão sair por aí não, vocês não vão sair por aí falando que eu já ressuscitei, vocês não vão sair fazendo nada sem que antes o Espírito Santo esteja sobre vocês. Queridos, aí é a grande sacada, é a grande dica do crescimento da igreja, é o Espírito Santo que nós precisamos buscar, precisamos orar e procurar o seu enchimento, porque olha bem, é Ele que vai dar essa força. Espere o Espírito Santo. Para quê? Te dar poder. E é bem interessante esse dar poder. Olha bem, no versículo 8 vai falar um pouquinho. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis o quê? Poder. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O homem não tem poder de si só. Ele não tem capacidade por si mesmo. Ele precisa do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. E depois de receber, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria. Quando você receber o poder, você vai ser testemunha. Ele vai colocar aqui 3 níveis diferentes que pode ter vários significados, não somente significado geográfico, mas também um geográfico com alguma outra coisa por trás disso. Quem era Jerusalém? Jerusalém era a terra dos discípulos. Era a nação, a capital dessa nação, vindo da Galileia, mas Jerusalém era o centro de Israel. Era algo muito comum, era o centro religioso daquela época. É muito fácil falar para cristão, não é verdade? É muito fácil falar de Deus para pessoas que já conhecem a Deus. Vocês vão ser aqui em Jerusalém, para os judeus, para os escribas, para os fariseus. Vocês vão ser minhas testemunhas aqui num lugar que é até, de certa forma, confortável para vocês. Mas também vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, não somente na cidade principal, na capital, mas em toda a Judéia. Seria como se fosse no Brasil, em São Paulo e depois em todo o Brasil. Mas interessante que ele fala até Samaria. O que era Samaria? Samaria era a terra dos inimigos. Você precisa falar de Jesus para o seu inimigo, para aquela pessoa que você não gosta. Você precisa orar por ela. Não é fácil. Os samaritanos não se davam com os judeus, nós sabemos isso já através daquela parábola do bom samaritano. Eles não se falavam. Os judeus que moravam lá no norte, na Galileia, para vir aqui para o lado sul, para Jerusalém, davam uma volta grande para não passar pela capital de Samaria. Não se davam. Lembra que João, o chamado apóstolo do amor, quando Jesus pede que ao passar por Samaria para arrumar uma pousada, ninguém quer dar pousada? O que João diz? Olha, quer que faça descer fogo do céu sobre esses samaritanos? Não gostavam dos samaritanos. E Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Meus queridos, mas como você consegue fazer isso? Antes disso ele diz, mas só farão isso após receber poder. E que tipo de poder é esse que eu gostaria de falar com você que está no versículo 8? A primeira lição que eu tiro aí é o poder da obediência. Mateus 28:19 diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. É obediência. É entender que eu preciso fazer aquilo que Deus me manda, e nem sempre o que Ele me manda é o que eu quero fazer. Eu sempre falo com meu filho, e já estou ensinando a minha netinha, na vida a gente não faz somente o que a gente gosta. Muitas vezes nós temos que fazer aquilo que nós somos mandados, aquilo que Deus nos chamou, aquilo que somos desafiados pela palavra de Deus. Talvez você não goste muito disso, não goste muito daquilo, mas você tem que colocar o seu gosto à parte e fazer a vontade de Deus. Amai os vossos inimigos, orai por eles, libera perdão. Não é fácil, querido. Então, o Espírito Santo precisa dar esse poder, essa capacidade, esse poder, essa mais que uma energia, né? As crianças dizem desse filme, receba o poder de destruir, coisa e tal, não. Esse é o poder da obediência. Obedecer a palavra de Deus acima do teu gosto pessoal. Mas um outro tipo de poder que eu posso destacar aí é o poder de confronto. Poder de confronto. Quando nós falamos confronto, parece briga, né? Mas o confrontar não, é muito mais do que brigar. O confrontar é não se adequar. O confrontar é dizer que o pecado é pecado. Nós vivemos numa sociedade, e isso já entrou dentro das nossas igrejas, essa coisa de nos adaptarmos ao mundo. Não, temos que fazer isso, senão nós vamos perder os jovens. Temos que fazer isso, senão não vai acontecer isso. Temos que fazer isso. E vamos deixando o pecado entrar dentro da igreja, os erros entrarem dentro da igreja, porque nós somos adaptáveis. Não. O poder do Espírito Santo é do confronto. É um poder tão forte, esse poder do confronto, que homens simples mudam a história da humanidade. Eram pescadores, discípulos de Jesus, eram pessoas, muitas delas, semi-analfabetas. E vemos que através desses 12, exceto agora Judas, que vai entrar Matias no seu lugar, esses homens fazem a diferença. Hoje nós somos quantos? Milhões e milhões no redor da terra. Começou com essa igrejinha pequenininha, né? E olha que igreja nós somos. E é um poder tamanho de confronto que um Pedro medroso, não foi isso? Negou Jesus lá diante da empregada, negou Jesus 3 vezes. Agora esse Pedro vai confrontar toda uma sociedade, toda uma população,
E ali, quando reúne aquelas pessoas, ele diz: olha, esse Jesus que vocês mataram. Olha para quem que ele diz isso, meus queridos. Para as autoridades, para os judeus. Ele poderia ser linchado, ele sabia que poderia ser preso, ele sabe que poderia ser açoitado e até mesmo morto, mas ele não foge. Ele aponta o erro. Vocês mataram a salvação. Vocês mataram aquele que veio para trazer vida. É o nome desse Jesus que eu prego. Ele não foge desse confronto. Então é o confronto que os leva a não adequar-se à sociedade e ao mundo, né? Então Pedro, que era impossível, né? E covarde, se torna um ousado apologeta. Você é um apologeta? O que é um apologeta? Nesse caso, apologeta vem de apologia, é a defesa de uma ideia. Seja um apologeta cristão. Mas para isso, o que você precisa? Conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Separe um tempo de qualidade. Separe um momento tranquilo. Leia isso aqui. Conheça para que você possa ter o que falar. O Espírito Santo vai te dar ousadia, intrepidez, conhecimento, mas é preciso buscar o conhecimento. Então você vai ter o poder para obedecer, o poder para confrontar e, por último, nesse vídeo, para não ficar tão longo, o poder para sofrer por amor da palavra. O Espírito Santo capacita a igreja primitiva, mesmo diante das perseguições, não retroceder. E você? Diante do seu patrão, diante de pessoas que você acha que são superiores a você, ei, superior a nós, somente Deus. Somos servos dele, filhos deles, escolhidos deles. Mas muitas vezes você precisa, diante da namoradinha, do namoradinho, ou diante de outras pessoas, você retrocede. Ei, você é evangélico? Não, eu vou de vez em quando numa igreja, coisa e tal. Você tem medo do confronto. Tem medo de perder emprego. Tem medo de perder algumas coisas importantes, materiais, se disser que é cristão, se viver a fé cristã. Talvez no seu trabalho você vai ter que deixar esse trabalho por causa do evangelho, porque coisas muito erradas, você não é condescendente, você não concorda com isso e se torna uma pessoa esquisita lá, né? Mas é Deus quem cuida de você. E esse poder para sofrer por amor à palavra de Deus, muitos cristãos foram trucidados por feras, jogados aos leões. Alguns foram queimados vivos, como Policarpo. Depois a gente vai ver o último discípulo de João, por volta do ano 100, Policarpo de Esmirna, que é ali, queimado vivo. E quando aqueles que querem queimar, mas um príncipe está com dó dele por ser tão velhinho, diz: olha, você já é velhinho, por que você não nega o nome de Jesus? Ele fala: por 86 anos eu servi esse Jesus, ele nunca me fez mal, por que agora no final da minha vida eu vou negar? Ele não negou Jesus. Então o poder para sofrer, acima de tudo, é não negar a sua fé, não negar o nome de Jesus. Outros foram apedrejados. Atos capítulo 7 vai falar sobre um diácono chamado Estevão, que é morto apedrejado. Interessante que o texto de Marcos capítulo 7, vou pegar aqui rapidamente para vocês, vai dizer o seguinte, que quando, capítulo 7, versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não xingava, ele não estava falando: Deus só me abandonou, não, porque ele tinha visto a glória de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda no quarto ponto aí, ver a glória de Deus, a Shekinah de Deus em nós. Senhor, não lhe imputes esse pecado. Como você pode perdoar pessoas que estão te apedrejando? Você já levou uma pedrada? Aquelas pessoas que têm mais de 40, 50 anos, talvez lembram da nossa época de infância, da guerra de mamonas, aquela frutinha pequenininha que você colocava numa estilinga ou mesmo com a mão e jogava, já doía um pouquinho. Agora imagine, meus queridos, ser morto a pedrada. Que morte triste. E mesmo assim abençoar quem o está matando. Não lhe imputes esse pecado, mas recebereis poder vindo do céu. Poder para obedecer a palavra de Deus. Poder para confrontar o mundo, o pecado e tudo que não é de acordo com a vontade de Deus. Poder para sofrer, se necessário for, pela palavra de Deus. E poder para ser referência da glória de Deus. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo, continuaremos a estudar o livro de Atos. Aqui é o pastor Adilon Rezende.
abençoando a tua vida à luz da palavra de Deus. Deus é contigo.